Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim, vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes e lhe disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Meus irmãos, se existe uma coisa na nossa cultura moderna e urbana que a cultura abomina visceralmente, é a tristeza. Um certo lamento ou uma fobia de lamento. Isso de modo geral. Não é? O ser humano. O não cristão, o que não tem a esperança, é compreensível, porque, como já disse C.S. Lewis, o único paraíso que o não cristão vai experimentar é essa terra. O único inferno que o cristão vai experimentar é esta terra. Mas falando do não cristão, é compreensível essa fobia do lamento. Porque se esse é o único paraíso que ele tem e não há nada para frente, significa de fato que a própria tristeza e o lamento do não cristão, levado até as últimas consequências, o levaria realmente a tirar a própria vida, se ele não usasse de artifícios para fugir desse mundo. Festas, drogas, bebidas, mulheres, Netflix,
Talvez se não fossem esses apetrechos, o não cristão neste mundo, numa hora de lamento, entraria em colapso, em total desespero. Nós construímos, irmãos, uma sociedade então inteira baseada na fuga implacável da dor. Nós somos a geração mais entretida, nós somos a geração mais medicada e a mais conectada e desconectada ao mesmo tempo da história. E tudo isso para evitar um silêncio atordoante, um silêncio que nos obriga a encarar as nossas próprias misérias. Veja se não é verdade o que eu vou dizer. Quantos de vocês talvez já não chegaram em casa um dia e não tinha ninguém por algum motivo, você estava sozinho, e a própria solidão te incomodou num nível em que, para não ser incomodado pelos seus próprios pensamentos, você precisou ligar a TV ou um som, sabe? Uma fuga de um silêncio que nos obrigaria a encarar a nossa própria miséria. Somos uma sociedade e temos nos transformado em igreja como um todo, que não consegue mais ficar em silêncio, que tem pavor da solitude, talvez até por ter medo de Deus. O que Deus vai me falar no meu silêncio? Talvez eu não queira ouvir. Meus irmãos, o grande problema então é que a igreja evangélica como um todo, mas sobretudo brasileira, comprou essa ideia. Nós nos tornamos viciados num cristianismo terapêutico. É um vício. Um cristianismo de vitória, de positividade ininterrupta. Nós queremos, irmãos, veja, nós queremos desesperadamente a festa do domingo da Páscoa, mas nós fugimos aterrorizados do sangue da sexta-feira da paixão. O fato é que nós desaprendemos a lamentar. Eu percebi, na verdade eu entendi isso há coisa de 2 anos, participando de um congresso lá em Atibaia, um congresso de aconselhamento bíblico, em que o tema do congresso foi lamento, a arte esquecida da igreja. Não sabemos mais lamentar. Tudo é brado, tudo é vitória. Não conseguimos mais ficar em silêncio. Quantos, talvez até aqui hoje, não entraram pela primeira vez nessa igreja? E eu tenho relato de vários de vocês sobre isso. E estranharam nossa forma de começar o culto. Em silêncio. Em oração. Estranharam nossas canções que não lhes fazia enaltecer o próprio ego. Sim, é porque você vinha carregado de uma construção gospel evangélica, no mau sentido, de uma geração, uma sociedade que se perdeu na sua própria euforia. E talvez aqueles que tomaram a corajosa decisão de ficar nessa igreja, porque tem que ter coragem para ficar nessa igreja, foram gradativamente aprendendo a se calar, silenciar o coração e a alma.
e descobriram que a liturgia de um culto é a melhor pedagogia de Deus para isso, porque de segunda a sábado lá fora não tem como. Não sabemos mais o que é chorar de tristeza pelos nossos pecados. O resultado disso é que a nossa alegria, então, ela torna-se rasa, frágil, uma alegria de plástico, sabe, que quebradiça, que vai desmoronar e vai, se é que isso já não aconteceu contigo, na primeira crise. É por isso, irmãos, que hoje, como igreja, estamos inaugurando essa nova série de mensagens intitulada Quaresma, preparativos para a morte e ressurreição. E esse título, com subtítulo, ele é intencional, porque vamos do capítulo 26 ao 28, a última semana de Jesus, observando os preparativos para a morte e ressurreição. Mas se nós nos lembramos que Cristo é o nosso substituto, o Cordeiro Pascal que nos substitui na cruz, esse título também se aplica a você e a mim. Porque estamos numa caminhada de preparativo para a morte pessoal, de preparativo para autoabandono. Porque somente quando isto acontecer, haverá ressurreição. Somente quando houver um honesto abandono de si mesmo, haverá de fato uma ressurreição como nova criatura. Te desafio a não faltar nenhum culto. Te desafio a, nessa jornada do capítulo 26 em diante, a cada domingo, que você morra um pouco mais, para que haja mais Cristo na sua vida. Isso não vai acontecer com você em casa. Isso não vai acontecer sozinho de segunda a sábado. Meus irmãos, historicamente a Quaresma, então, é a estação de contrição. É um convite de Deus para que o seu povo reaprenda, sabe o quê? Chorar. Aprender a chorar, entendendo que a prática do choro te coloca numa posição de humilhação. Porque ninguém quer chorar em público. Porque ninguém quer se expor. E principalmente porque o motivo do seu próprio choro, quando não é de alegria, é vergonhoso. Precisamos então, irmãos, deixar alguma coisa muito claro aqui nesses primeiros minutos. Esse período de preparação para a morte e ressurreição de Jesus e para a morte e ressurreição pessoal não é uma escada para Deus, mas é um caminho com Jesus para a cruz. Não é um tempo para você provar o quanto você é disciplinado religiosamente. Esse é um período, inclusive, que alguns cristãos praticam jejuns. Um conhecido pastor, eu vi isso essa semana, ele pratica jejum, inclusive por questões de saúde. Pratica o chamado jejum intermitente, não sei quem já ouviu falar disso. E ele contando num podcast, que ele foi a um restaurante e pediu uma água com gás, um copo de água com gás e um shot de limão. O garçom botou na mesa aquele copo com limão dentro, né? Ele olhou e falou, poxa, mas eu não pedi limonada. Aí, mas provou. Isso que botou primeiro pontinha na boca, ele sentiu um doce. E aí ele chamou o garçom, olha, eu não pedi limonada, eu pedi água e limão.
e vocês botaram açúcar. Ele, não botou açúcar. Nem adoçante, não, eu estava lá, eu vi, não botou nada. Aí um pastor do lado dele pegou, deixa eu ver, deu uma golada e fez aquela cara de azedo. E aí ele se ligou. O jejum, ele limpou meu paladar. E eu percebi uma certa frutose do próprio limão. E ele fez uma associação interessante. Quantas vezes será que eu já não li o texto bíblico de forma viciada? Onde o jejum que limpa o meu paladar começa agora também a limpar o meu espírito. Começa a me desintoxicar desse mundo. Talvez jejuns de mídia social. Você tem até a Páscoa para fazer isso. Talvez jejum de Netflix, jejum de séries. Talvez o maior desafio para muitos, se não todos aqui, jejum de Instagram. Onde esse pastor disse, chorando, eu notei como a palavra de Deus, porque ele aproveitou o período de jejum para cortar outras coisas da vida. Eu notei como a palavra de Deus ficou mais doce para mim, porque eu não estava intoxicado com esse mundo caído. Mas, irmãos, esse período que a gente está iniciando essa jornada, não se trata de algo para que você prove o quanto você é disciplinado religiosamente, mas é um período para reconhecer o quanto você é moralmente necessitado. Não é um período para você se engrandecer, mas é para você de fato diminuir. E para que a gente entenda a urgência vital desse preparo, vamos olhar para esse texto. De Mateus 26. Como eu disse, irmãos, o texto é espetacular, eu tive que fazer escolhas para organizar esse sermão. Mas deixa eu pincelar rapidamente a estrutura desse texto para vocês. Estejam com a Bíblia aberta, tá bom? Nós temos aqui do verso 1 ao verso 16, o seguinte trama, ou um enredo aqui. Nós temos um cenário, um conflito ascendente. Então, pense assim, cenário, ponto. Traça uma reta, ponto. Um conflito que vai subir. Um clímax desse conflito, um ponto de inflexão. Não dá mais para voltar atrás. Uma descida. Uma resolução. E um novo cenário. Então, a estrutura dessa passagem, ela poderia ser organizada em 4 cenas, tá bom? Eu vou explicar para vocês rapidamente essas 4 cenas, mas para o sermão eu vou inverter uma dessas cenas, vocês vão entender por quê. Primeira cena então, verso 1 e verso 2, Jesus anuncia o desfecho e situa o tempo, a Páscoa e a crucificação. Esse é o cenário inicial. A função aqui é colocar o leitor sob uma certeza da soberania de Deus, de tudo que vai acontecer. Não é um acidente. Quando o verso começa dizendo, o verso 1, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, o que nós temos aqui é o encerramento de um ciclo, onde, para quem não sabe, em Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 grandes discursos. Primeiro discurso, Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, capítulo 5, vai até o 7. Segundo grande discurso, um discurso sobre missão, capítulo 10. Terceiro grande discurso, o discurso das parábolas, capítulo 13.
Quarto grande discurso, discurso sobre a igreja, capítulo 18. Quinto discurso e último, discurso das oliveiras, no Monte das Oliveiras agora, Mateus, capítulo 24 e 25. São os 5 grandes discursos. Cada discurso desse, ele é marcado, ele termina pela fórmula "e aconteceu o quê?", concluindo Jesus o discurso. Todos esses 5. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso. E continua. Como recurso literário de Mateus. Mas depois que termina o quinto discurso e entra no capítulo 26, a fórmula que Mateus usa para registro muda. Não é mais "e aconteceu o quê?", concluindo Jesus. É agora, encerrou. O período de ensino de Jesus encerrou. O período do ensino ativo de Jesus sobre a lei do Senhor e como os discípulos devem viver e responder a essa lei, encerrou. Agora, do capítulo 26 até a sua morte, Jesus vai mostrar na prática. O que antes era um discurso ativo, vocês têm que fazer assim. Agora é um discurso passivo. Eu vou me submeter à lei do Senhor. Sabe por quê? Porque vocês não conseguem. Porque vocês não podem. Vocês não têm condições. Então, tudo aquilo que eu anunciei e marquei, agora eu vou cumprir. E vou pagar a pena. Daqui mais 2 dias, chega a Páscoa. E o Cordeiro será entregue. O Filho do Homem será entregue. Porque eu preciso assumir o lugar de vocês, porque vocês não são bons o suficiente para agradarem a Deus e serem recebidos na sua glória por seus próprios méritos. Vocês são incapazes. Mas eu vou fazer isso por vocês. Nós temos do verso 3 ao 5, então, uma virada, uma conspiração oficial para matar Jesus, com uma restrição estratégica. Se vocês olharem para esse texto, a gente pode dividir assim, A, B, A, B. A, Jesus apresenta a soberania de Deus e o controle total, não vai ser um acidente. B, o contraponto. Uma imaginação humana de que está controlando e governando a história. A, de novo, um culto ao Senhor, através da mulher que vai ungir Jesus. De uma mulher que ela entregou tudo para honrar o Cristo. B, de novo, um dos discípulos que ele cobra. Enquanto uma entrega tudo o que tem, ele cobra o que a humanidade acha que o Cristo merece para traí-lo. Essa seria a estrutura literária desse texto. Tá? Mas eu não vou seguir essa estrutura. Eu vou fazer uma pequena inversão dentro da proposta do texto hoje. Do sermão hoje. Bom, então Mateus começa com essa caminhada de um jeito aqui surpreendente. Conspiração. Verso 1 e 2, Jesus diz: vocês sabem que daqui 2 dias será Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Meus irmãos, para nós, Páscoa, e para muitos, né? Virou sinônimo só de feriado. Para muitos aí, chocolate, inclusive para cristãos. E irmãos, nada contra. Nada contra. Mas lá em casa as crianças não ganham chocolates dados por nós, Alain e Cláudia, na Páscoa. Elas ganham outros dias, outros meses, mas elas não ganham na Páscoa. Porque na Páscoa elas aprendem o que é Páscoa. Mas nada contra quem faça. Só que o que para a gente é só um feriado, para o judeu do primeiro século, Páscoa gritava outra coisa. Êxodo 12. Páscoa gritava libertação mediante derramamento de sangue
e julgamento divino. Um judeu ouvia a Páscoa e era isso que ele ouvia: libertação mediante derramamento de sangue e julgamento divino. E Jesus vai pegar essa ideia e vai amarrar o tempo. Daqui 2 dias, o evento, a Páscoa, e Jesus vai falar qual vai ser o seu destino. Algo que ele já vinha anunciando em vários outros textos em Mateus. Só que aqui ele é muito mais preciso, muito mais claro. Meus irmãos, o evangelho é propósito, não é um acidente histórico. E a morte de Jesus não é uma tragédia política em Jerusalém, mas é um evento decisivo da redenção cósmica. Jesus não é uma vítima do sistema, mas ele é o cordeiro que, veja, ele é o cordeiro que agenda o próprio sacrifício para o momento exato em que os cordeiros pascais estivessem sendo degolados no templo. Porque Jesus vai ser entregue para a crucificação no mesmo período que no templo, no período da Páscoa, os cordeiros da Páscoa também estavam sendo sacrificados. E a tese, irmãos, aqui, pastoral para nós, é clara. O nosso preparo nessa quaresma começa olhando, então, para Cristo. E não para o que eu sou capaz de abandonar. E não para o que eu sou capaz de jejuar. E não para o que eu sou capaz de negar. Mas eu olho para Cristo. E aí a verdadeira contrição não vai começar dizendo: Senhor, me dá um empurrão moral para eu ser uma pessoa melhor. Mas a verdadeira contrição começa gritando: Senhor, eu preciso de um substituto, porque a minha moralidade é falida, porque eu não me sustento. Nesse texto, nós veremos então um contraste entre aqueles que fogem do sofrimento e aquela que abraça o sofrimento. A ideia central desse sermão aqui, se você quiser anotar, é a seguinte: a falsa religião usa Jesus para obter sucesso e foge do sofrimento. A verdadeira fé chora a morte do Salvador e derrama tudo aos seus pés. Meus irmãos, a alegria superficial sempre produz traidores. A alegria superficial sempre produz traidores. A contrição profunda sempre produz adoradores. Para que a gente sinta, então, o peso esmagador dessa verdade, vamos entender aqui o cenário que Mateus nos coloca, tá? Como eu já havia dito, Mateus 26 marca a virada mais dramática do Evangelho. Jesus acabou de proferir seus últimos grandes discursos públicos, o seu ministério de ensino terminou, faltam apenas 2 dias para a Páscoa, a maior festa de Israel. Nesse contexto aqui, a população de Jerusalém, ela se multiplica com chegada de milhares de peregrinos em Jerusalém. O ar na cidade, vocês precisam se colocar lá. Vamos entrar nessa cidade, tá? O ar é denso. A cidade está hiperlotada. Mas, ao mesmo tempo, além dessa densidade, ele é eletrizante. Principalmente por causa de rumores de um rabi que há coisa de 3 anos vieram numa crescente. Há uma expectativa aqui, irmãos, uma expectativa de revolução política. A expectativa de um Messias triunfante que vai expulsar os romanos. Meus irmãos, há uma expectativa aqui de glória. O povo quer glória. Os discípulos, já vimos isso até em outros sermões, os discípulos, eles querem tronos. Eles querem
depois que Jesus instaurar o seu reino, colocar o seu gabinete naquela sala que tem mais janelas, com ar-condicionado e vista panorâmica. Eles estão discutindo quem é o maior. Isso vai acontecer ainda na grande ceia. Querem tronos. E a própria liderança de Israel quer manter controle sobre tudo. Mas, meus irmãos, vai ser exatamente nesse cenário de euforia triunfalista, euforia religiosa, que Jesus vai reunir os seus discípulos e vai lançar pá de cal na expectativa de todos. Meus irmãos, Jesus quebra a expectativa de todo mundo, e não se engane, se ele já não quebrou a sua, vai quebrar. Porque não vai ser do jeito que você quer, não vai ser do jeito que você pensa. No versículo 2 ele anuncia então, de forma crua e direta: não vai haver coroa de ouro, mas há uma cruz de madeira me esperando, e que vai esperar vocês também. É isso que nos aguarda. A grande pergunta então que paira no ar de Jerusalém, e que paira sobre a nossa igreja hoje, é a seguinte: como o coração humano reage quando Deus decreta que a salvação só virá através de morte e dor? Como o seu coração reage a isso? Que a sua glória, a partir de uma perspectiva divina, virá através de morte, de dor e de fraqueza extrema. Meus irmãos, veja se isso não é verdade, e se talvez isso já não aconteceu com você. Pode ter havido um momento na sua vida em que você se percebeu o pior, o mais fraco, o que menos merecia. E A.W. Tozer, um autor, pastor cristão, ele vai dizer o seguinte: quando você estiver pronto para declarar a sua falência existencial, você estará pronto para a graça. E, meu amigo, se você é um eleito do Senhor, se Deus te ama, para te levar até Ele, Ele vai te levar ao fundo do poço, porque você precisa reconhecer que você, sozinho, não é capaz de manter a sua própria existência. Você sozinho não é capaz de manter o seu casamento. Você sozinho não é capaz de manter os seus filhos. Você precisa chegar ao total fundo. Você precisa experimentar fraqueza, porque você se acha muito forte. Você precisa enfrentar dor, porque você talvez há anos e anos de fé cristã se sentiu o mais capacitado. Você vai precisar enfrentar a morte para haver ressurreição. O texto bíblico, meus irmãos, nessa manhã, nos mostra que a resposta natural do homem caído à proposta da cruz é repulsa, é conspiração. O pecado conspira contra o senhorio de Cristo. E como que o coração que tem repulsa à cruz faz isso? De 3 formas sutis. Vamos ver isso, vamos ver essas reações aqui. E como que essas reações diagnosticam a nossa própria alma. Primeiro, a religião que odeia a cruz. O capítulo 26 de Mateus, então, começa com Jesus ajustando o relógio da história. Jesus está dizendo o seguinte aqui, quando ele diz: vocês sabem que daqui 2 dias será Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus está dizendo: eu nasci para morrer, e a hora chegou. A grande pergunta diagnóstica desse trecho, desse texto é: então como que o coração reage quando Deus avisa isso? Avisa que o caminho da redenção passa pelo luto.
Primeiro, nós temos aqui a percepção de uma liderança religiosa. Vamos observar os versos 3 a 5, tá? Mateus, ele faz questão de nos dar o detalhe geográfico e político importante aqui. A elite teológica de Israel, ela não se reúne no templo, porque eles não estão se reunindo à luz do dia. Eles se reúnem no pátio interno da casa do sumo sacerdote, Caifás. Trata-se, então, de uma reunião secreta. Sabe? Eu imagino, é óbvio que é coisa da nossa imaginação, né? Os principais sacerdotes, o sumo sacerdote, os escribas, muito provavelmente, segundo todos os estudiosos, também estavam ali. A cúpula. Na calada da noite, nas sombras, entrando na casa de Caifás. Uma reunião secreta aqui, uma conspiração de gabinete. E eles decidem matar Jesus. Mas há uma condição aqui pragmática. Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Irmãos, os líderes aqui, eles não tinham medo. Do que eles tinham medo, afinal de contas? Percebem que eles não tinham medo de ofender a Deus com o assassinato, a traição, com dolo, com a intenção de, sabendo que não havia outra maneira, tramar uma armadilha. Mas eles não têm medo de ofender a Deus. Eles têm medo, sabe de quê? Perder o controle das massas. E aqui entra, então, a desconstrução do nosso coração. O cético, o ateu, ele rejeita Deus abertamente. Não é isso? Dizendo, ele não existe. Mas e o religioso? O religioso, meus irmãos, ele é muito mais sutil. Ele usa a estrutura da religião para manter Deus sob controle. A liderança rejeitou Jesus não porque ele não fizesse milagre, mas porque Jesus confrontava os seus pecados, porque Jesus confrontava o seu status de superiores. Meus irmãos, e nós? E você? Será que você não faz o mesmo? Nós queremos um Cristo que seja o consultor dos nossos planos. É esse o seu caso? Você quer um Cristo que seja o abençoador da sua finança, que seja o fiador do seu sucesso familiar. Mas quando esse mesmo Cristo se apresenta como o Senhor soberano, que nos chama para negar a nós mesmos, tomar a cruz e sofrer o escândalo do Evangelho, talvez você racionalize uma conspiração interna para mantê-lo calado. Queremos a coroa, mas rejeitamos os cravos, rejeitamos a dor. E, meus irmãos, não há cristianismo sem dor. Assumam logo isso de uma vez por todas nessa manhã. Não há cristianismo sem dor. Escolhas difíceis vão ser necessárias. Receber o dano vai ter que se tornar o padrão da sua vida. E retribuir o dano recebido com bondade, com graça, com misericórdia. Irmãos, eu tenho tido uma experiência em 6 anos de plantação dessa igreja. E até hoje, ninguém fugiu disso. Em que enquanto eu estou aqui pregando, você está aí, balançando a cabeça e concordando. Mas que quando me chama para um aconselhamento, uma mentoria, um discipulado, e eu digo, biblicamente você tem que agir assim. E eu sei o quanto isso dói. E você diz, não, eu acho que está errado. Ah, seu miserável, mas estava concordando comigo enquanto eu pregava. Porque na hora do vamos ver, na hora que bate na sua porta, na sua janela, a realidade de que ser cristão
é ser uma ovelha. E tem que lembrar que ovelha não morde, ovelha não uiva, ovelha não tem garras para retribuir uma pancada. Aí você diz, não, isso não é para mim. Receber o dano terá de se tornar um padrão. Avalie então seu coração. Você, nesta manhã, adora e adorou a Deus por quem Ele é? Ou apenas está negociando com Ele para que você consiga manter a sua própria vida sob controle? Qual é a real? Qual é a real tua com Deus? Você o ama e o adora, sabendo que Ele, não é talvez, vai virar a sua vida de cabeça para baixo, para que você aprenda a depender e confiar somente nele. Ou, quando você chega no culto, você entra no módulo barganha, para que tudo na minha vida continue caminhando bem. Aí você pode se defender, mas pastor, esses aí eram os fariseus hipócritas. Nós somos a igreja. Nós somos os discípulos. Pois é. A segunda maneira. Então, a primeira maneira que o coração responde é numa perspectiva, então, religiosa, o ídolo do controle. A segunda maneira tem relação com os discípulos. O ídolo do pragmatismo e uma aversão ao desperdício. Veja, pastor, nós somos a igreja, somos os discípulos. Vamos avançar então para Betânia, para a casa em Betânia, nos versos 8 e 9. Uma mulher lá quebra um frasco de alabastro caríssimo e derrama sobre Jesus. Meus irmãos, qual é a reação dos discípulos mais íntimos? Indignação. Ficam indignados. Para que este desperdício? Porque este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dado aos pobres. Meus irmãos, a palavra grega que os discípulos usam aqui para desperdício é apóleia, que significa, sabe o quê? Ruína, perda total, perdição. Para entender, então, a mente deles, é preciso saber o valor daquele perfume. O apóstolo João vai nos dizer que esse perfume valia 300 denários. O salário de um ano inteiro. Depois tu faz as tuas contas em casa. Quanto que você ganha o ano inteiro? Vamos jogar por baixo aqui. Menos que um salário mínimo. R$1.000 por mês. Em um ano, 12 mil. Vamos botar o 13º, 13 mil. Uma vida de um ano. Na lógica, eu falei 1.000, pensa o teu. Pensa tudo que a tua vida gerou e gera em um ano. Americano que faz conta assim, né? Eles fazem conta de salário anual e não mensal. Na lógica dos discípulos, derramar o salário de um ano na cabeça de um homem, e veja, um homem que já está há muito tempo dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Um homem que diz que vai morrer, tem esse adendo. Derramar o salário de um ano na cabeça de um homem, na mente, na lógica dos discípulos, é uma insanidade econômica. Meus irmãos, estamos diante do ídolo moderno do pragmatismo utilitarista. Nós avaliamos o valor de tudo, inclusive da nossa fé. Perguntando, sabe o quê? Por exemplo, o
que eu ganho com isso? Ou qual é a utilidade prática do que está sendo feito? Muitos que questionam a liturgia, o calendário litúrgico, por exemplo. Qual o valor disso? O que eu ganho com isso? Muitos que questionam tantas coisas, a própria prática espiritual de entregar dízimos e ofertas generosas. Qual é a utilidade prática? O que eu ganho? Muitos vão até mesmo, por exemplo, para a justiça social, a questão do dar aos pobres. Onde isto, a justiça social, pode se tornar um ídolo se ela substituir a adoração suprema a Cristo. E é o que nós mais vemos em igrejas ou liberais ou progressistas, que assumiram a esquerda política como seu próprio evangelho. É óbvio que também há as igrejas direitistas, conservadoras, que leem muito mais os teóricos do liberalismo político e econômico e do conservadorismo do que a própria palavra de Deus. Mas o ponto aqui é que quando qualquer outra coisa se torna o foco principal e não uma entrega total em adoração ao Cristo, você entrou no modo idolatria. Meus irmãos, a gente tem que entender como é que funcionava a mente dos discípulos. A mente deles funcionava como uma planilha financeira. A lógica utilitarista é, veja, Jesus está falando de morte. Não temos tempo. Eu imagino os discípulos, sabe, talvez nos dias de hoje, falando com a linguagem de hoje. Isso era a cabeça deles. O que levou eles ao questionamento parte de uma cosmovisão assim. Ele está falando de morte. A gente não tem tempo para essa energia pesada, não. Vamos focar em projeto social? Vamos focar em alimentar pobre? Mendigo? Vamos fazer disso o nosso foco? Porque a gente não tem tempo para esse clima pesado de morte para tirar pecado. A gente não tem tempo para isso. E aqui, meus irmãos, precisamos entender algo fundamental. A preocupação com os pobres, sim, era um dever sagrado no judaísmo. Quando os discípulos reclamam do desperdício, o argumento deles era, na superfície, bíblico. Porque sim, somos chamados a cuidar dos necessitados, sim. A cuidar dos que têm fome, dos que têm frio, sim. Era plausível o argumento deles. Quando eles afirmam isso, meus irmãos, naquele salão, em Betânia, na verdade, eles se colocaram como os crentes mais espirituais daquela sala. Meus irmãos, é o sujeito, é a pessoa que faz um carnaval quando aparece um necessitado na vida, na porta da igreja. Faz o auê, que está em moda. Mas não consegue ser doce e gentil com quem o ofende. Percebe? Você tem um discurso que na superfície parece cristão, mas que a sua própria vida não tem relação alguma com a fé em Jesus. E, meus irmãos, é uma dura verdade que a igreja precisa ouvir. É possível ter uma teologia social impecável. É possível um discurso moral corretíssimo e ainda assim ser completamente cego ao Cristo. A falsa religião, ela usa causas justas para esconder um coração que não quer se derramar em adoração. Se perdemos a cruz como centro, a nossa religiosidade correta, sabe o que ela vira para Deus? Ofensa. Você está maquiado de crente.
Mas, meu amigo, no momento do culto ao Senhor, você não é capaz de tentar demonstrar carinho, amor, afeto e gratidão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você só quer curtir a música. Você só quer curtir o ambiente. Você está se questionando se essa música te agrada ou não. Você é incapaz de cantar. Você é incapaz de refletir profundamente sobre o que você está cantando e quem é aquele que é o alvo dessa canção. Você simplesmente age no modo piloto automático. Pensem com honestidade, meus irmãos. A sua relação com Deus só faz sentido enquanto ela funciona para você? Se as coisas não estão mais funcionando para você, deixa de fazer sentido sua relação com Deus? Se Deus não curar a sua enfermidade, se Ele não restaurar o seu casamento do jeito que você quer, se Ele não abrir portas de emprego amanhã, adorar a Deus em meio à dor vai ser considerado desperdício de tempo. Por que estou louvando esse Deus? Por que estou perdendo todos os domingos da minha vida numa igreja? Se tudo na minha vida só dá errado, por quê? É porque você é um utilitarista. A religião pragmática, sabe o que ela te ensina? A usar Jesus para conseguir coisa. Sabe o que o Evangelho te ensina? Que Jesus é essa coisa que você precisa. A religião morta e vazia vai te ensinar a usar a Bíblia e a palavra, e o próprio Senhor da palavra como trampolim para algo. O Evangelho vai dizer, tem algo que você precisa, e é o próprio Cristo. Se para você, a adoração contrita, se para você, meus irmãos, eu falei isso domingo passado, não lembro se eu falei de manhã ou de noite, não, domingo retrasado, e eu vou ter que repetir. O pastor de vocês acha um absurdo, biblicamente isso falando, você não chegar na hora do culto, na hora certa. É um absurdo. É um absurdo abrir aquelas portas depois do momento de contrição e entre uma manada. É um absurdo. Porque talvez para você o momento de contrição seja uma perda de tempo. Porque talvez o momento de silenciar o coração, a alma, talvez ficar de joelhos, como algumas vezes pedimos para ficar, seja um esforço que você diz, é desnecessário. Se esse é o seu caso, você está na mesma sala dos discípulos indignados. Para que isso? Vamos nos alegrar. Eu quero entrar no momento do culto em que a gente festeja, porque eu não tenho tempo para tristeza. A minha vida já é muito triste lá fora. Você está fazendo coro com os discípulos. Para que isso? Ele não precisa disso. Poderíamos gastar esse tempo cantando mais, fazendo outras coisas, talvez. E nós temos ainda uma terceira situação, na perspectiva do próprio Judas, com um ídolo de uma alegria rasa. A cegueira espiritual, então, dos discípulos ali, vai desaguar no final aqui, nos versos 14 a 16.
Judas procura os líderes e faz a pergunta que define o coração humano não regenerado. Essa é a pergunta que define o coração humano não regenerado. O que vocês querem me dar para que eu o entregue a vocês? E eles pesam 30 moedas de prata. Quando Judas aceita essas moedas, Judas ele comete uma aberração cultural e espiritual. Ele aplica uma lógica fria de mercado a uma pessoa divina. Ele transforma o Criador do universo em mercadoria. Pela lei de Deus, em Êxodo 21, 30 moedas era a indenização exata por um escravo morto por um boi. Judas liquidou Jesus pelo preço de um escravo acidentado. Porque o Messias, que fala de luto, de sepultamento, de morte, frustrou a expectativa dele de grandeza terrena. E aqui, meus irmãos, nós chegamos ao nervo da nossa cultura evangélica hoje. Nós vivemos uma ditadura da positividade e da alegria rasa. Não sabemos mais, então, o que é esse período de quaresma e contrição. Desaprendemos a prática do luto, de chorar profundamente pela nossa própria miséria, pelo nosso pecado. Temos pavor de tristeza, ocupamos nossa mente com redes sociais, cultos de entretenimento e promessa de vitória. Sabe por quê? Porque não suportamos o silêncio do confronto do Espírito. Quem não sabe chorar o seu próprio pecado, vai acabar fabricando uma alegria plástica, superficial, que não resiste ao tempo e ao sofrimento. Guardem isso. A alegria que não passou pelo vale do luto produz traidores. A alegria que não passou pelo vale do luto produz traidores. Quando a dor bate na sua porta, se você nunca aprendeu a se ajoelhar e lamentar a sua pobreza espiritual, você abandonará Cristo por qualquer 30 moedas de alívio rápido que o mundo te oferecer. A fé que não sabe chorar aos pés da cruz, sempre acabará vendendo o Salvador por 30 moedas de conforto. Temos então aqui, meus irmãos, nessas 3 cenas e personagens, um diagnóstico sombrio. O nosso próprio diagnóstico. Nós conspiramos, nós pragmatizamos, nós vendemos o Salvador. Mas é exatamente então quando o texto escancara a nossa feiura utilitarista e a nossa aversão à dor que o Evangelho nos apresenta a salvação e uma salvação de uma alegria artificial. Nós temos aqui, no meu ponto 2 do sermão, o escândalo da devoção contrita, que é a solução do Evangelho. A resposta do Evangelho, então, meus irmãos, não é um manual de passos para o sucesso, mas a resposta de Mateus 26 vai ser uma mulher anônima em Mateus, em uma vila insignificante, realizando um ato que os teólogos da época chamaram de loucura. Enquanto os homens debatem política e finanças em Jerusalém, o texto vai nos levar para Betânia, para a casa de um homem chamado Simão, o leproso. Nós temos então aqui a beleza do desperdício adorador, que revela um luto antecipado. Veja os versos 6 e 7. Jesus está reclinado à mesa. Uma mulher se aproxima. Mateus e Marcos não dizem o nome dela. João nos revela mais tarde que era Maria, irmã de Lázaro. Ela traz um frasco de alabastro com perfume muito caro. Meus irmãos, o que é esse frasco de alabastro? Era uma pedra calcária, translúcida, em um frasco, geralmente, que tinha um gargalo longo, estreito e lacrado. Para usar aquele perfume, você não destampava ele. Você precisava quebrar o gargalo. Era uma ação, então, que era irreversível.
não tinha como, depois de quebrado, guardar um pouquinho para depois. Ou era tudo ou nada. Quando essa mulher quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, os discípulos gritam, desperdício. Mas ouçam a resposta de Jesus do verso 10. Por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Irmãos, derramar gotas de azeite na cabeça de um hóspede era um gesto muito comum de hospitalidade. Mas quebrar o gargalo de um frasco de nardo puríssimo, que valia 1 ano de salário, e derramar tudo sobre ele, esse ato dessa mulher, tratava-se de um gesto de honra extraordinária, quase impensável. Nós temos aqui, meus irmãos, um escândalo financeiro. Mas Jesus, ele vai elevar o ato dela a um patamar assustador. Naquela cultura, os perfumes, eles também preparavam os corpos para sepultamento. Jesus vai declarar objetivamente isso no verso 12. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Meus irmãos, consciente ou não de toda a profundidade teológica do seu ato, o coração contrito daquela mulher estava em perfeita sintonia com a agenda da morte do Salvador. Ela ouviu Jesus, ela entrou em luto antecipado, ela entendeu que o rei precisava se tornar o cordeiro pascal. A palavra que Jesus usa aqui para boa ação, no grego, kalon, não significa apenas algo moralmente correto e útil. Significava algo, vejam, belo, magnífico, esteticamente glorioso. Olha o que diz Jesus. Então vamos botar nessa tradução aqui. Verso 12. Ao derramar, não, verso... Me perdi aqui. Que ele diz sobre boa ação. Verso 10. Por que estão incomodando essa mulher? Ela praticou algo esteticamente glorioso para comigo. Essa foi a palavra que ele usou. Os discípulos olham para o vaso quebrado e veem perda financeira. Jesus olha para o vaso quebrado e viu a beleza insuperável de uma adoração que está disposta a tudo por ele. O mundo, meus irmãos, e a religião pragmática sempre vai dizer para você que dedicar sua vida, olha o que o mundo vai dizer, e o pragmatismo religioso, dedicar sua vida, dedicar sua juventude, dedicar seus melhores anos, dedicar suas finanças, dedicar as suas lágrimas a um Cristo invisível é desperdício. Você já ouviu isso? Você é muito jovem para estar na igreja. Você podia estar com seus amigos de trabalho ou de faculdade, curtindo o final de semana. Não percebe a perda de tempo que você está cometendo? Eles vão dizer, seja útil. Eles vão dizer para você, ganhe dinheiro. Eles vão dizer para você, mude a sociedade. Mas o Evangelho nos ensina que a maior utilidade do ser humano não é o que ele faz para o mundo, mas a maior utilidade do ser humano é o quanto ele desperdiça de si mesmo aos pés do Criador. A verdadeira adoração sempre parecerá loucura para quem ainda bota preço em Jesus. Normalmente 30 moedas. O preço de um escravo. O preço de alguém que não vale muita coisa. Mas por que Jesus chama essa obra de bela, meus irmãos? O verso 12 traz a revelação mais chocante do texto. Ao derramar este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. No Antigo Oriente Médio, os corpos eles não eram
embalsamados como no Egito. Eles eram lavados e ungidos com óleo e perfume forte para mascarar o cheiro de decomposição humana. Isso antes de ser enrolado nos lençóis de linho. Era uma prática de um rito fúnebre. Então preste atenção, preste aqui muita atenção nisso aqui. Jesus está anunciando a sua morte há meses, não é? Há meses. E os discípulos, os homens, os futuros apóstolos, os pastores, estavam tapando o ouvido para aquilo. Brigavam para saber quem ia ser o maior no reino. Queriam trono. Mas, meus irmãos, esta mulher que fazia parte do círculo de discípulos, ela ouviu. Ela compreendeu. Ela não tentou impedir Jesus de morrer. Ela entrou num luto antecipado. Ela entendeu que o rei precisava se tornar cordeiro. E aqui está a cura para a nossa aversão ao sofrimento, irmãos. Quaresma não é uma dieta de 40 dias para você se sentir espiritualmente superior, porque parou de comer chocolate. Quaresma, sabe o que é? É o frasco de alabastro quebrado. É isso. É o momento em que a igreja entra em luto antecipado. É quando a gente para de pedir que Deus resolva os nossos problemas imediatos e a gente começa a chorar, porque os nossos problemas mais profundos, a saber, a nossa rebelião, o nosso egoísmo, a nossa cobiça, custaram o sangue do Filho de Deus. Você quer um motivo para chorar? Você quer um motivo para lamentar? Encare de verdade seu pecado. Meus irmãos, a mulher de Betânia foi historicamente a primeira a celebrar a Quaresma. A primeira. Ela não fugiu da morte de Cristo. Ela abraçou com lágrima e perfume. E você nunca, repito, nunca experimentará a explosão de alegria do domingo da ressurreição se você passar a vida inteira fugindo da tristeza da sexta-feira da paixão. Então a cura para a sua alegria artificial, rasa e frágil, sabe o que é? É aprender a se derramar em pranto diante da gravidade do seu pecado e da beleza estonteante, gloriosa, da graça que te perdoa. Finalmente, então, olhem para o verso 13. Jesus faz um juramento solene. Em verdade lhes digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a memória sua. Meus irmãos, o mundo ergue estátuas. O mundo ergue memoriais de bronze para imperadores, generais, bilionários. Mas o Filho de Deus, o soberano do universo, há 2000 anos, ele decretou que o seu evangelho global estaria sempre atrelado à lembrança de uma mulher que foi humilhada pelos líderes religiosos. Por quê? Isso é maravilhoso. Porque o ato dela aponta para o ato dele. Ela quebrou um vaso de pedra e derramou um perfume valioso. Mas Cristo, o que ele estava prestes a fazer? Ele era o vaso perfeito da divindade que seria quebrado no madeiro romano. Ele seria esmagado pelo peso da ira de Deus Pai, Isaías 53. E ele derramaria, veja, não um perfume importado da Índia, mas o seu próprio sangue, de valor inestimável, para lavar a lepra do seu e do meu pecado. Para lavar o meu e o seu orgulho, a minha e a sua utilidade mesquinha, e as minhas e as suas traições de 30 moedas. Todo seu pecado
foi lavado no sangue que esvaiu do corpo o vaso divino. Meus irmãos, a cura para a conspiração do nosso coração, veja, não é tentar ser mais fiel. Eu vou ser mais fiel então a partir de hoje. Vou me empenhar mais, vou usar minhas próprias forças para isso. Irmãos, Judas tentou administrar a própria vida, terminou enforcado. A mulher derramou tudo o que tinha, porque percebeu que aquele homem, reclinado à mesa, estava prestes a derramar tudo por ela. A prescrição para sua alma doente, de secularismo, de alegria barata, é olhar nessa manhã para a magnitude do sacrifício vicário de Cristo. Jesus foi tratado como um escravo morto para que você fosse tratado como um filho amado. Jesus foi tratado como um escravo morto para que você fosse tratado como um filho amado. Se esse diagnóstico então revelou a nossa traição, e o ponto 2, a prescrição, nos mostrou a beleza escandalosa da adoração de quem compreende a cruz, o que você faz agora? O que te resta? Como que nós descemos desse púlpito e caminhamos para o carro? Como que você caminha para a sua casa? Como você vai agora para as suas lutas diárias? É hora da aplicação. Preparativos para a ressurreição. Irmãos, vimos a conspiração dos líderes religiosos, o pragmatismo frio dos discípulos, a traição mercantil de Judas, a adoração fúnebre, porém bela, da mulher, com alabastro. Vimos que a cruz não é um acidente na história, é um decreto soberano de Deus para salvar pecadores como nós, que por natureza odiamos o sofrimento e amamos o controle. A pergunta então que ecoa nesses versículos para cada um de nós hoje, no início dessa jornada, é simples e devastadora. O que você fará com o Cristo que caminha para a morte? O que você fará com o Cristo que caminha para a morte? Você vai tentar usá-lo para os seus projetos ou vai se derramar em pranto aos seus pés, reconhecendo que ele está morrendo no seu lugar? Deixa eu falar diretamente agora o coração de cada grupo aqui nessa manhã. Quero falar primeiro aos não cristãos que estão aqui nesta manhã. E irmãos, há muitos anos que eu não me iludo com pessoas que foram batizadas nas águas, tomam ceia, são dizimistas e participam da vida da igreja. Há muitos anos eu não me iludo de que isto, de alguma forma, lhes dá o título de crentes. Porque podem ser crentes esteticamente. Então, quando eu digo aos não cristãos, eu posso estar falando com gente que toma ceia, que foi batizado, que tem vida na igreja, mas não é crente. Não é crente. Pensa que é crente. E não é. A sua vida não condiz com a palavra de Deus. Então, você que é batizado e toma ceia, não pense agora, bom, não é comigo. Pode ser que seja. Eu não sei. Mas o Espírito de Deus sabe. A você, não cristão que está aqui nesta manhã. Se você está aqui hoje e não se considera um cristão, ou talvez esteja apenas investindo fé, talvez esteja apenas atuando. Preste atenção no absurdo desse texto. A religião, o convite não é para você se tornar alguém religioso. O convite não é, num primeiro momento, nem mesmo para você ser membro desta igreja.
A religião não salvou Jesus, a religião o matou. O pragmatismo financeiro de Judas não enriqueceu Judas, o levou ao suicídio. O mundo diz a você que a verdadeira liberdade é buscar o seu conforto e precificar tudo na sua vida. Mas olhe para a mulher de Betânia. Ela jogou fora a poupança de uma vida inteira aos pés de um homem condenado à morte. O mundo chama isso de loucura e desperdício. O Evangelho chama isso de salvação. Por quê? Porque ela encontrou o único tesouro no universo que não pode ser roubado, inflacionado ou destruído pela morte. Meu amigo, minha amiga, Cristo não está pedindo o seu dinheiro. Ele quer a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele já deu a vida dele para pagar a sua dívida impagável com a justiça divina. Pare de tentar comprar a Deus com seu bom comportamento. Renda-se ao amor daquele que foi vendido por 30 moedas para comprar a sua alma da escravidão. Agora, os cristãos nominais. Quem são os cristãos nominais? Você que frequenta a igreja há anos, tá? Sabe cantar hino, mas vive uma fé superficial, viciada em entretenimento gospel, e que tem aversão ao sofrimento. O texto de hoje é um alerta vermelho para você. Os discípulos que andaram com Jesus, veja, por 3 anos, viram milagres, expulsaram demônios, são os mesmos que se indignam com a adoração profunda e que logo depois vão fugir covardemente quando a cruz aparece. E Judas era o tesoureiro do grupo. Irmão, se a sua religião só serve para você nos dias de sol, você não sabe mais o que é chorar pelo seu próprio pecado. Se você vive pulando de galho em galho, atrás de culto que massageia o seu ego, você está flertando com a traição. Se você está procurando igreja que agrada o seu ego, você está flertando com a traição. A alegria que não nasce do ventre escuro do luto e de arrependimento é de plástico. Então aproveite essa jornada que nós estamos começando hoje, até a Páscoa. Quebre o seu orgulho. Volte ao espelho da lei de Deus e, se vendo diante da perfeição e santidade da palavra de Deus, lamente a sua própria miséria, para que a cruz volte a ser o centro da sua esperança, e não só um enfeite que você carrega no pescoço, ou que você bota na estante da sua casa, ou num quadro da sua sala. Que a cruz não seja só um enfeite, mas seja de fato a fonte da esperança. Nós olhamos para a cruz no cemitério, não é? E muitos acham que aquilo é mórbido, e que o próprio cemitério é mórbido. Bom, para o não cristão é mórbido mesmo. Mas para o cristão, quando ele entra num cemitério e o primeiro símbolo que ele observa é a cruz, o que ele vê é a seguinte mensagem: você pode chorar, mas não se desespere. Houve uma cruz, haverá ressurreição. O cemitério simplesmente deixará de ter utilidade. Há cristãos maduros. Nós que caminhamos na fé reformada, lideramos ministérios, damos aula, servimos no diaconato. O perigo que corremos, veja, não é rejeitar Jesus abertamente, mas é transformar Jesus em projeto. A indignação utilitarista, que vimos no verso 8 e 9, veio de líderes em treinamento. Nós corremos o risco diário de olhar para a igreja e ver planilha.
corremos o risco de ver orçamento, de ver evento, de ver métrica de crescimento. E nós podemos então facilmente dizer: para que gastar tanto tempo com oração? Para que tanta ênfase em confissão de pecado? Vamos focar em resultado. Vamos focar em coisa rápida. O ativismo religioso sem adoração profunda é a antessala da apostasia. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de sermos líderes que vendem a mensagem do Evangelho, barateando as exigências da cruz para ter multidão. Conversava isso com alguns irmãos ontem, que no sábado pela manhã eu tive uma crise, onde eu realmente, num lapso de crise, comecei a pedir ao Senhor que a igreja não cresça mais, porque eu não consigo mais cuidar de todo mundo, porque eu não tenho tempo, eu não consigo. E no mesmo instante, creio que a voz do Espírito falou: treine outros pastores, levante novos líderes, trabalhe homens e mulheres que façam discípulos. E nós não temos crescido por baratear o Evangelho. Graças a Deus. O nosso chamado não é sermos úteis. Não somos chamados por Jesus para sermos úteis e pragmáticos, sabe? O nosso chamado é para nos derramarmos como um perfume de inestimável valor aos pés do nosso Rei sofredor, custe o que custar. Mas nós temos ainda uma segunda lição aqui. Mateus registrou que Judas era um dos 12. A igreja para a qual Mateus escreveu na sua época, ela sangrava com falsos irmãos e com traições. Talvez você esteja cínico hoje, ferido pelas decepções que você já sofreu na igreja. O texto ele nos chama à sobriedade. Se o pastor perfeito, meus irmãos, teve um Judas à sua mesa, nós não devemos abandonar a fé quando o joio se revela. Nossa âncora não está na fidelidade falha dos homens, mas na fidelidade inabalável do Cristo que caminhou voluntariamente para a cruz. O que você faz na segunda? O que fazer? Exercício prático. 3. O exercício do lamento. Um lamento auditável. O objetivo desse exercício é ir contra a ditadura da alegria rasa. Nessa semana, irmãos, escolha um dos salmos de lamento. Se você não conhece quais são, a gente pode colocar para você no grupo da igreja quais são os salmos de lamento. Por exemplo, Salmo 32, 38, 51. Escolha um salmo. Isso é para você fazer, tá? Não é só para tu ficar balançando a cabeça aí, não. Anota. Anota aí no teu celular, para tu fazer isso. Escolha um dos salmos. Não o leia de forma apressada, só para cumprir leitura bíblica. Se tranca no seu quarto. Se ajoelhe fisicamente. Qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do seu rei? Qual foi a última vez que você fez isso? Você orou de joelhos. Talvez você já tenha até negociado. Isso não é necessário. Por que não é necessário? Se somos chamados pelo Senhor a uma transformação, ela não é só espiritual, ela é física. E uma transformação física implica em que eu leve o meu corpo a obedecer àquele que me chamou. É óbvio, um joelho dobrado não tem valor nenhum se o coração não for dobrado. Mas um coração dobrado dobra o joelho. Ajoelhe-se fisicamente. Leia o salmo em voz alta. Fale a Deus com todas as letras.
as suas misérias secretas. Conte a Deus as suas traições de 30 moedas. Conte a Ele os seus vícios pragmáticos do coração. Aprenda a chorar enquanto faz isso. Pare de tentar ser forte diante de Deus. Diga a Ele o quanto você odeia o seu próprio pecado. Não saia, meus irmãos, daquele quarto. Não saia daquele quarto até sentir o peso da lei e o alívio profundo da graça. A proposta aqui é como Jacó brigou com o anjo do Senhor. Chame Deus para uma briga. Se engalfinhe com Ele. E quando Ele tocar na sua coxa, tocar no seu ser, você vai ter o seu nome e a sua sorte mudada para a vida. E a prova disso é que você vai sair dali mancando. E todos vão ver. Segundo exercício, o exercício do desperdício intencional. Tem a ver com isso. Lembra que os discípulos chamaram a adoração da mulher de desperdício de tempo e dinheiro? Muito bem. Essa semana, anote isso. Desperdice algo valioso com Cristo. De forma anônima. De maneira que ninguém possa ver. Ninguém possa aplaudir. Você é viciado, por exemplo, em produtividade? Você tem que produzir. Então, nessa terça, quinta, sei lá, desmarque 1 hora da sua agenda, desligue o seu celular, tire até do ambiente que você está, e gaste esse tempo apenas em silêncio, leitura e adoração diante de Deus. Seu ídolo é dinheiro? Faça uma oferta anônima, generosa, profunda. Desafie sua própria mesquinharia. Não é para dar o seu troco, é para dar alguma coisa que doa no seu bolso. Sem postar, sem contar. Não quer nem que a igreja saiba quem foi? Saque e bote ali no baú sem nome. Não interessa quem deu. É você e Deus. Quebre o alabastro do seu orgulho utilitarista, que vai te levar a se perguntar: será que eu não estou perdendo, gastando meu dinheiro à toa? Por último, o exercício da mesa. Última ação. A igreja precisa aprender a sentar na mesa do luto e da aflição, sem querer resolver problema em 5 minutos, sabe? Sem ser... Não, calma. O Senhor está no controle. Nessa semana, procure um irmão da igreja que você sabe que está sofrendo, que está em crise, que está desempregado, em luto, afastado. Sabe aquele irmão que o projeto de sucesso da igreja moderna prefere esquecer ou esconder? Convide esse irmão para um café, faça uma visita. Mas preste atenção nessa regra aqui, tá? Você não vai dar conselho fácil. Você não vai massagear ego. Você não vai dizer, vai ficar tudo bem. Você não vai oferecer solução terapêutica vazia. Você vai apenas ouvir, orar junto, chorar junto se for necessário, sentar-se na casa de Betânia, a casa do pobre aflito, com ele. O mundo conspira, meus irmãos, pelo sucesso, mas a verdadeira igreja senta na mesa com fraqueza e não se desespera com isso. Que o Senhor esmague os nossos ídolos
e nos dê a graça de chorarmos por Ele. Amém.